Boa tarde, pessoal. Aqui para mais uma aula de história, que no caso é a primeira. Vou estar falando sobre a origem do mecenato. Pô, a câmera é ali, né? Tudo isso é. O que foi o mecenato? Mecenato vem da palavra mecenas, que no caso era o sobrenome de Caius Mecenas, que era um conselheiro do imperador romano Otávio Augusto na Roma Antiga, né? Então, esse Caius Mecenas, ele era incumbido de financiar toda a arte e cultura da Roma, né? E ele defendia que toda a arte e cultura, ela não era ligada a poder, ela era, como é que eu posso dizer, tangente ao poder, né? Então ela deveria ser protegida e financiada, então ele era o cara incumbido a fazer isso. E existiu um movimento chamado Renascimento Cultural, que vem do século XIV ao XVI, por aí, né? Que foi durante o declínio do feudalismo. Declínio, quando eu digo, não foi o fim do feudalismo. Foi um declínio onde ele começou a cair as ideias impostas pelo clero. E o que foi o mecenato? O mecenato, exclusivamente, especificamente, foi o financiamento de grandes homens ricos, que eram considerados mecenas na Idade Média, que financiavam financeiramente, né, ali, materialmente, os artistas, principalmente do Renascimento Cultural, na Itália, onde tinha muito em Gênova, né? Gênova era um dos principais lugares que existia esse movimento, onde esses artistas, eles não só eram financiados a fazer pinturas, mas principalmente por questão de poder. Por exemplo, a igreja era também um mecena, né? A igreja financiava muito artistas para estabelecer poder. Eu vou dar um exemplo. Brasil. A gente tem aquela pintura do Grito do Ipiranga, que foi feita pelo Pedro Américo, que foi financiado pelo governo, pelo Império do Brasil, pelo Império Brasileiro. Ele terminou a obra em 1888 e naquela obra você vê um empoderamento do Brasil, né, com Dom Pedro, onde ele erguia a espada e os cavalos, né, e aquela galera de gente, tudo ali rodeando. Sinto muito dizer, não foi bem assim que aconteceu, né? Às vezes nem levantar a espada eles fizeram, às vezes não tinha nem mais do que 3 ou 4 homens. A história, ela não pode ser ligada diretamente ao que a gente vê em pinturas. Igual falei, mecenato era questão de poder principalmente. Então o Império Brasileiro necessitava de ter essa boa imagem. A Igreja Católica, o clero, necessitava de ter uma ótima imagem, principalmente no declínio, que foi causada principalmente através das cruzadas, que ligou rotas comerciais com o mundo, né? Que acabou gerando uma certa independência dos servos que começaram a abrir os burgos. Eu já estou começando a falar de todo tipo de história, mas focando assim ao mecenato é exatamente isso. É você financiar uma arte, financiar uma pintura, uma obra, né? Isso ocorreu principalmente no Renascimento Cultural, onde as obras foram tomando rumos diferentes do que eram as obras do clero. Sem uma obra, por exemplo, sem muita profundidade, onde o objetivo principal era focar na mensagem que era passada pela palavra de Deus. Agora, no Renascimento Cultural, a gente tinha obras com profundidade, realismo, naturalismo principalmente, né? Naturalismo foi um movimento literário, artístico muito forte, onde você representava o antropocentrismo, o cientificismo, né? O humanismo. E então, além de poder político, você tinha muito aquela questão de imortalidade, né? Você querer colocar o seu nome numa arte, você querer fazer alguma ação histórica. Então também tinha essa questão de reconhecimento, né, na arte. Então, especificamente mecenato é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula bem curta, minha primeira aula de história. Então, um grande abraço e estudem história, que é muito importante. Obrigado.